Obrigada, João Vicente, pela oportunidade da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui conversando e expressando toda a nossa caminhada, uma longa caminhada que a gente tem pela frente, nessa nova trajetória política que nós encaramos dentro do Pátria Livre. E obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação. João, vamos à primeira pergunta. Eu sei que pode ser dolorido falar sobre esse assunto, porém a gente não pode se esquivar porque você é um personagem vivo da história do Brasil. Quando ocorreu o golpe militar em 1964, você tinha 8 anos de idade. O que você se lembra deste acontecimento? Bom, as imagens, eu tinha 7 anos naquela época, e as imagens são elas vão e voltam, inclusive quando nós fizemos esse livro, João e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, a gente tentou mergulhar cada vez mais naqueles momentos. Como toda marcação assim, de um dia muito especial numa criança, são imagens que se perpetuam durante anos e anos e permanecem muitas vezes sufocadas lá no centro de nossa memória, de nossas recordações. O livro, inclusive, tem uma parte dessas memórias, porque não é que seja dolorido o escrever e rever essas memórias, mas é um mergulho muito profundo dentro da gente quando a gente tenta reviver todos aqueles momentos. Muitas vezes você está escrevendo, se pega chorando em certos momentos, dando risadas em outros momentos, pelas coisas que vão emergendo de nossa memória. E realmente o exílio para nós, que éramos crianças naquele momento, foi um período onde a gente aprendeu a conviver, não é, com as divergências de posicionamento dos homens. Pois exílio é uma palavra que não cabe no vocabulário de crianças. Você tem que ir aprendendo a analisar essa palavra, você tem que ir aprendendo a traduzi-la, né, no seu dia a dia. E traduzi-la como? Porque muitas vezes você, criança, está numa escola, por exemplo, né, e eu fui realfabetizado em espanhol, porque eu estava na primeira série aqui, cheguei lá, tive que fazer tudo de novo, e toda a minha alfabetização foi em espanhol. E com os colegas a gente tem grandes amigos ainda hoje, uruguaios, argentinos, dessa época. Mas sabe, criança é criança, e muitas vezes diz, o que vocês fizeram lá que roubaram no seu país e não podem voltar para o país de vocês? Esse tipo de brincadeira, que hoje é chamado de bullying, né? Isto vai nos preenchendo e modelando, né, a nossa alma à medida que a gente vai crescendo. E nós tivemos nesse momento assim, um pai e uma mãe muito solidários e muito amigos, que é o que a gente relata no livro, porque além de ser um ex-presidente, a importância desse dia a dia foi fundamental, de tratar, de explicar o que era a posição de um exilado e que valia a pena lutar por uma causa que ele estava lutando, pela justiça, pela liberdade, pelo que fizeram com o seu povo, pela luta constante, pela sua magnificência em adorar aquilo que Vargas tinha lhe ensinado. Então, a gente cresce aprendendo esses valores da democracia, da liberdade. E, por outra parte, também o Uruguai depois sofreu um golpe de Estado também naquele momento, e meus amigos também, tenho até hoje, também se deram conta de como era a luta contra um sistema ditatorial. Muitos deles foram presos, eu fui preso, enfim, mas tudo isso nos deu uma bagagem de resistência. Esta bagagem de resistência que trazemos até hoje é importante, porque o exílio, meu pai, nos ensinaram perfeitamente que lutar por valores essenciais como a liberdade e a democracia vale a pena até o fim da vida. João, aos 20 anos de idade, em 1976, seu pai falece no exílio e sua orientação política
também recebe influência de seu tio Leonel Brizola. Quais memórias você tem deste período de seu tio? Olha, são muito boas. Inclusive, meu pai falece em 76, né? Em 1976 meu pai falece em dezembro, e no Uruguai já existia. Meu tio estava exilado no Uruguai também. Eles tiveram um período no exílio, que estiveram longe um do outro, por discordâncias políticas, mas o meu tio já tinha sido, inclusive em 76, pouco tempo antes da morte do meu pai, se reconciliado, tiveram uma noite inteira conversando. Então a minha relação política com ele nunca foi de divergência, ao contrário. Em 1977 ele é expulso do Uruguai, né, e poucas pessoas estavam ali no Uruguai naquele momento, inclusive uma expulsão muito à moda ditatorial, né, como o militarismo gosta de atuar, como a prepotência gosta de atuar. Ele foi expulso do Uruguai com uma ordem do ministro do interior, assinada, que era um militar, assinada dizendo o seguinte: deve sair das fronteiras de nosso país até a postura do sol do dia tal, que era 3 dias depois. Assim era a ordem. E nós tivemos presente, fomos lá, na época até eu tinha vendido um gado, na época até dei um auxílio a ele para ele pudesse chegar tranquilo. E ele foi muito inteligente no momento, porque Carter tinha assumido, né, a presidência dos Estados Unidos e começava a falar na política de direitos humanos que seria empregada pelos Estados Unidos. E eu me lembro bem que ele disse: olha, vamos testar esse gringo aí, vamos pedir um salvo-conduto para ir para os Estados Unidos. E foi na Embaixada Americana, nós fizemos lá com alguns companheiros que estavam presentes naquele momento as tramitações, e foi autorizado. Não foi exatamente um exílio político, mas foi um visto de permanência nos Estados Unidos, e lhe foi otorgado diretamente pelo presidente Carter. Então, quer dizer, ele já politicamente ali se previa, né, uma abertura no Brasil, ao ponto de que a expulsão provocada pelo Brasil por pressões, era o Brasil que comandava o golpe no Uruguai. Tanto é que quando foi dado o golpe em 73 no Uruguai, eram caminhões brasileiros, armas brasileiras, Chevrolet brasileira, tudo era uma estrutura do Terceiro Exército, que era ali do lado brasileira, porque inclusive havia uma eleição no Uruguai em 72 que se temia muito a vitória da esquerda no Uruguai, né? A vitória apoiada pelo movimento Tupamaro. Então, nesse momento, o Brizola tem essa brilhante ideia, porque o que se pensava era anular a capacidade internacional de Brizola de articulação para uma possível abertura no Brasil. E se pensar a ditadura brasileira, hoje já existem documentos a esse respeito, se pensava que ele sairia para trás da cortina ficando isolado, né? Iria para um país aí, Tchecoslováquia, Polônia, sei lá. E ele, muito inteligente, foi pedir essa autorização ao governo americano, que o levou aos Estados Unidos e o permitiu, né, debater, fazer debates, congressos e mostrar aquilo da prepotência da ditadura brasileira que estava acontecendo no país. João, dentro do PDT, Partido Democrático Trabalhista, você é uma figura histórica. Todo mundo sabe que a fundação do PDT ocorreu como saída, porque a ditadura militar cassou a legenda de vocês, que vocês eram filiados do PTB. Juntos, seu tio Brizola e você fundaram o PDT, pelo qual você se elegeu deputado. Você saiu do PDT no ano passado. Por quê? Bom, é uma questão muito particular. Eu trabalhei, sempre fui deputado pelo PDT, ajudei o PDT em várias oportunidades. Quando nós elegemos o governador Garotinho, o governador Brizola me pediu para ajudar na questão fundiária do Rio de Janeiro. Eu dirigi o Instituto de Terras do Rio de Janeiro, enfim, fui subsecretário da Agricultura, fui presidente do Banco da Terra, porque o Rio de Janeiro tem uma questão fundiária muito diferente. Não existem quase terras improdutivas para te poderes
fazer a desapropriação em áreas improdutivas, como indica as regras do INCRA. Então você tem que trazer o Banco da Terra, não ao contrário, são minifúndios, que locais muito tecnologicamente, os filhos são lavradores de uma família e vão ficando cada vez menores as propriedades. Então eu estive no PDT todo esse tempo, fui subsecretário de Agricultura, presidente do Banco da Terra, depois eu dirigi o Instituto de Terras e sempre tive com o PDT uma relação, né, de nascimento e de minha casa. Mas em 2004 nós decidimos fundar o Instituto Presidente João Goulart para fazer um instituto de recuperação de memória histórica, né, da vida e trajetória do presidente João Goulart, porque talvez muitos documentos do período João Goulart são perdidos assim. Deve ter sido o único governo que não preparou a sua saída. Seus documentos ficaram nas gavetas. Então isso dificulta muito a coleta de memórias e de documentos que a gente poderia ter organizado se não houvesse havido aquele golpe de 64, como faz todo o governo. Mas enfim, e um projeto piloto que nós tínhamos, o professor Oscar Niemeyer era vivo e ele desejava, junto conosco, evidentemente, fazer a última obra de Brasília para terminar de compor o eixo monumental com um monumento que lembrasse permanentemente a população brasileira e aos visitantes o quanto é importante a luta pela liberdade e pela democracia. Tanto é que o memorial se chamaria Memorial da Liberdade e da Democracia, Presidente João Goulart. Levaria o nome do meu pai, o Presidente João Goulart. Não seria um lugar de veneração, nem estariam lá os restos mortais dele, apenas levaria o nome dele, seria um espaço cultural em defesa da democracia e da liberdade. Inclusive, o projeto de ativação é um projeto até em certo grau difícil, porque é um projeto interativo, aonde estariam ali todas as reformas propostas pelo presidente João Goulart, que vieram a derrubá-lo em 1964. Inclusive, o professor Niemeyer justificou nesse momento com uma seta imensa, vermelha, é uma cúpula, tipo um capacete, uma cúpula que você entra, tem no YouTube, e tem uma seta vermelha com o ano, 1964. E ele justifica dizendo: coloquei uma seta vermelha com o ano de 1964 para lembrar a triste deposição do presidente João Goulart, quando os interesses das oligarquias brasileiras se rendiam aos interesses americanos, assim. Para nós começamos a pedir fizemos o Instituto, fomos lá com alguns senadores, nós temos vários senadores no Conselho do Instituto João Goulart, e fomos com um ou dois senadores, Pedro Simão na época, foi o senador Paim também, fomos ao governador Roriz, e ele imediatamente abriu o processo administrativo para cessão de uso de um terreno. 7 anos depois, porque o processo lento, sai governo, entra governo, o governo pede uma coisa, nós conseguimos cumprir todas as exigências, e o governador Aguinaldo assina, num dos seus últimos atos, a cessão de uso do terreno, porque nós já tínhamos, inclusive, aprovado em 2 etapas a Lei Rouanet. A primeira etapa era plantas e projetos, que foi financiado pela Eletrobras e pela Petrobras, e a segunda etapa era a construção em si, que nós já tínhamos feito através do Sinduscom de Brasília, que é o Sindicato das Construtoras, o orçamento, e já estava com dotação orçamentária para liberação. Foram cortados alguns elementos e nós concluímos o orçamento da Sinduscom com 6 emendas parlamentares de apoiadores para a construção desse memorial. Para nossa surpresa, um dos primeiros atos do governador Hollenberg, que o PDT apoiou para elegê-lo, foi a cassação
anulação do ato da cessão de uso do terreno onde seria construído. Na hora que nós colocamos os tapumes para começar a construir, a covardia desse governador Hollenberg produz isso. E digo mais, no exílio a gente aprende, né, que a solidariedade e os gestos são muito importantes quando a gente está no exílio. E isso não é nenhuma cobrança da minha parte, mas muito nos surpreendeu, porque ele é um governador da base socialista, do PSB, né? Nós pensávamos, até apostamos nele, o PDT apostou nele, mas nesse momento eu conversei com o presidente Lupe, né? Digo, tchê, Lupe, tu vai ficar na base do cara. Nesse momento a nação brasileira estava devolvendo a Jango o título de presidente da República, caçado pelo arbítrio, pelos militares, pelo AI-1. Nós tínhamos feito a exumação dos seus restos mortais, tinha recebido as honras de chefe de Estado que a nação não lhe prestou em 76 como ex-presidente. O Congresso Nacional anulou a sessão fatídica do dia 2 de abril, da madrugada do dia 2 de abril, que declarava vaga a presidência da República, e o governador Hollenberg caça, né, o terreno. O governador Hollenberg, com essa atitude mesquinha, né, até se lembrado do pai dele, né? Eu acho que ele nem sequer lembrou do pai dele, porque ele fez isso com nós, mas não lembrou do pai dele, que quando veio lá do Nordeste, estava mal, uma família grande, foi nomeado pelo presidente João Goulart como ministro do Tribunal Superior de Recursos. Por isso que eles vieram para Brasília. Mas isso é uma coisa pessoal que não cabe aqui a gente ressaltar. Então eu tive que sair da base de grupo. Tu fica com o Hollenberg, né, que caçou Jango pela segunda vez, e eu fico com a história de meu pai. E fui muito bem recebido no PPL. O PPL, para mim, hoje é um partido como se eu conhecesse há anos, coaduna com toda a nossa esperança de libertação da pátria, de um Estado forte, coaduna com as nossas aspirações, não somente políticas, mas como nacionais e brasileiras, porque é um partido que tem na sua essência a proposta da retomada de nossa brasilidade, de nossa cultura, das nossas raízes brasileiras através da proteção de nossa Amazônia, enfim. É um partido nacionalista que me abrigou imensamente nos seus quadros e que hoje eu tenho orgulho de participar do Pátria Livre. João, como filho de uma vítima do regime militar e também considerado uma vítima, como você vê essa intervenção do Exército no Rio de Janeiro? Olha, eu não tenho muita preocupação na intervenção do Exército no que tange a uma volta dos militares. Eu acho que depois de 21 anos de ditadura, de 20 e tantos anos de retomada da democracia, a maturização política, não é, da Escola Superior de Guerra e do pensamento das Forças Armadas é bem consciente naquilo que tange a ferir novamente a nossa Constituição e a propugnar um golpe de Estado via militar ou via intervenção pelas Forças Armadas. Nosso Exército já foi usado para isso, não é? pelas elites brasileiras que em 64 usaram o Exército para se colocar contra o povo brasileiro, e eles já conhecem muito bem isso, e não será dessa vez que eles terão uma outra atitude de se posicionarem contra as aspirações do povo brasileiro. Agora, eu acho que foi um viés político, né? Existem cidades muito mais violentas que o Rio de Janeiro. Eu acho que esse grupo do Temer, essa quadrilha do Temer que está aí enclausurada no Palácio, né, protegida por decisões de um Congresso completamente também ilegal, né, porque mais de 300 parlamentares estão aí nessa situação de serem processados. Eles iam perder a votação da eleição da Previdência
e mudou o foco para ver se isso der certo, poderá ele se manter ou não, ou talvez até pensar ele que possa ser candidato aí a uma reeleição. Quais são suas aspirações políticas para as eleições de 2018, João? Olha, a nossa missão, minhas aspirações políticas como brasileiro sempre foram as mesmas, que nós conseguíssemos ter um país liberto do capital internacional, um país dos brasileiros, um país que o Darcy Ribeiro sonhou, que Jango sonhou, que Celso Furtado sonhou, que Valdir Pires sonhou, e todos aqueles homens que tentaram fazer esse Brasil mais humano, mais justo, mais equitativo, com idênticas oportunidades, com mais participação de seu povo nos seus lucros. A gente imagina, né? E hoje eu sou muito honrado, né? Porque o PPL me deu essa missão, uma oportunidade de levar essa proposta, esse diálogo nacionalista que poucos partidos e candidatos estão fazendo pelo país. Então eu acho que a proposta do nacional desenvolvimentismo nos traria ao Brasil a sua emancipação econômica e o seu desenvolvimento em favor do povo brasileiro, em favor principalmente de conquistas sociais nas quais nós estamos extremamente atrasados, inclusive com parâmetros em alguns estados comparáveis no índice de desenvolvimento humano à Serra Leoa. Então, a nossa missão é lutar pelo Brasil. João, a nossa última pergunta se refere às reformas de base propostas por seu pai, Jango, mas não implementadas. Essas reformas moldaram o Estado brasileiro depois da redemocratização, inspirando inclusive a nossa Constituição de 1988. Quais seriam as suas principais propostas se eleito? Eu acho que as reformas de base do presidente João Goulart nós temos que revê-las porque elas são ainda muito necessárias para a transformação dos pilares institucionais da nossa nação. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma educacional, enfim, são uma série de reformas, a lei de remessa de lucros, a reforma bancária, o acesso ao crédito, a Petrobras, que tinha o monopólio da extração e do refino do nosso petróleo, por força de um decreto do presidente João Goulart, o 13º, que é do presidente João Goulart, são medidas que nós temos que revê-las aí, porque elas fazem falta ainda hoje no nosso país. As reformas que nós estamos presenciando aí são anti-reformas. Esta flexibilização dos direitos dos trabalhadores, em nenhum país se vê retrocesso de direitos. Não existe isso, retroceder direitos. Então, nós temos que fazer um grande diálogo com a nação brasileira de resgatar a reforma agrária. A reforma agrária é um instrumento importante do desenvolvimento da economia interna, porque a reforma agrária que a gente queria fazer era otorgar, naquela época, quando nós tínhamos 70 milhões de brasileiros, 10 milhões de novos títulos de propriedade. E isso geraria o desenvolvimento da indústria nacional na área de 10 milhões de novos tratores, implementos agrícolas, insumos, produção, sementes, enfim. Hoje ela é mais difícil. Naquela época, 75% de nossa população morava no campo. Hoje se inverteu. Hoje apenas 25% de nossa população mora no campo e 75% mora nos grandes cinturões das cidades. Então nós temos que fazer um grande debate sobre isso para trazer essas reformas que têm um cunho nacionalista, que têm um cunho essencialmente voltado para a distribuição de riqueza para a população brasileira, a reforma tributária, a reforma bancária. Hoje nós não podemos admitir, né, que 75% dos ativos estejam na mão de 4 bancos privados. Isso é que chamam livre mercado? Isso é monopólio. Então nós temos que ver todas estas medidas, estabelecer um grande diálogo com a população brasileira, com setores interessados,
e tentar construir uma democracia diferente. Eu acho que o Brasil viveu 21 anos de ditadura, reconquistamos a democracia, mas essa democracia nós temos que aperfeiçoá-la, porque estamos vendo que é uma democracia da maneira que aqui se encontra, é uma democracia que tem as suas debilidades, por isso que estamos vendo. Então nós temos que pensar não tanto nessa democracia puramente representativa e pensarmos numa democracia que crie um Estado mais participativo, com os movimentos sociais, com os sindicatos, nas decisões institucionais, um Congresso mais representativo do povo, que não sejam apenas despachantes das empresas que os elegem, e um executivo que tenha mais responsabilidade com o seu povo e principalmente com o orçamento nacional. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.